Boa noite. Abro este programa com uma despedida, um adeus especial a um homem que muito deu ao país, como economista ao serviço do Estado, como negociador de importantes acordos internacionais, como Ministro das Finanças, Governador do Banco de Portugal, gestor público, banqueiro, mas acima de tudo como um cidadão preocupado com o interesse público. José da Silva Lopes esteve sempre disponível para partilhar o seu profundo conhecimento através de uma linguagem simples e direta. Muitas vezes partilhou connosco o muito que sabia aqui neste espaço, na SIC Notícias, na SIC. Recordo uma frase proferida em 2007, nos anos loucos em que se vivia a crédito, à conta dos financiadores externos. Passo a citar: um país não tem futuro se não produzir daquelas coisas que se tocam, que se vendem nas prateleiras dos supermercados. Não demorou muito a percebermos como José Silva Lopes tinha razão. Mais do que um economista conceituado e respeitado, deixa-nos um intelectual guiado por princípios, acima de interesses partidários ou de ideologias. Deixa-nos, a nós portugueses, um cidadão de grande saber académico, forjado pela experiência da vida, temperado pelo bom senso. Partiu um homem bom de Portugal. Dr. José da Silva Lopes, muito obrigado. Até sempre. E agora, notícias da atualidade, a entrevista da atualidade. Estamos exatamente no início de um novo período de transferência de mais de 25 mil milhões de euros da União Europeia para Portugal. Desde 1985, os dinheiros de Bruxelas ajudaram a modernizar explorações agrícolas, comércio, indústria, estruturas de transportes e comunicações, ajudaram a dar formação profissional, fazer investigação científica e tecnológica, a inovar e exportar mais. Mas também serviram para inúteis obras de regime, para engordar ainda mais o Estado e ineficientes empresas públicas, para somar poder, influência e distribuição de benesses. E até para somar fortunas privadas, transferências milionárias para offshores, esquemas de corrupção, compadrio e tráfico de influências. Mas não vamos analisar o passado, já que o fizemos muitas vezes. Vamos projetar o Portugal 2020. Para isso, convidado desta edição, Castro Almeida, Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, o responsável direto pela boa distribuição dos fundos comunitários. Sublinho, boa distribuição. Obrigado por ter vindo. E é por aí que começo. Eu já lhe fiz esta pergunta uma vez, quando esteve aqui já há bastante tempo, antes de empreender toda esta obra de preparação do que vem aí, mas volto a perguntar-lhe com toda a clareza: garante boa distribuição dos fundos comunitários? Garanto que fizemos uma programação a pensar nisso, a tirar lições do passado. Não vamos fazer uma revolução nos fundos, mas vamos corrigir muitos erros do passado. Não vai fazer uma revolução nos fundos? Não vamos fazer uma revolução. Eu não sou muito adepto de revoluções. Reformas, sim. Sim. Fazer as inflexões que é preciso fazer. O que estava bem é de manter e o que estava mal é de corrigir, com coragem, com frontalidade. Olha, por exemplo, uma das críticas maiores que eu ouvi aos empresários, designadamente, tinha a ver com uma grande complexidade no acesso aos fundos. Sim. O princípio que vem agora no vosso site é simplificação. É o primeiro ou o segundo? Simplificação é agora a regra. Há uma porta de entrada comum nos fundos, um portal www.portugal2020.pt. Toda a gente entra por ali e ali tem tudo. Os concursos abertos, a legislação aplicável, os programas operacionais, depois terá os resultados dos concursos, está tudo ali. Uma grande simplificação na regulamentação. Hoje, até agora, no CRAN, era uma grande complicação saber qual é o regulamento aplicável para esta tipologia de investimentos. Nós tínhamos quase 100 regulamentos. Sabe quantos vamos ter agora? 5. Muitíssimo mais simples o acesso à legislação aplicável. E depois vamos desmaterializar tudo, acabar com os papéis, é tudo online, só quando as pessoas pedirem, no caso da agricultura ou das pescas, é que pode haver papéis. Vamos ter prazos para cumprir mesmo, os prazos vão ser cumpridos, e se não forem cumpridos há sanções pesadas para quem os não cumprir. Vamos ter concursos com datas previsíveis. Por exemplo, hoje você pode ter acesso, se for ao Portugal 2020, vai saber todo o calendário de concursos para os próximos 12 meses. Eu já lá fui, tenho aqui. Já vamos falar em pormenor. Portanto, há tudo mais previsível, porque às vezes era um segredo de polichinelo saber, mas quando é que abrirá o próximo concurso, assim sabe-se sempre à distância de 12 meses, sabe-se quando é que os concursos vêm. Ou seja, uma ideia, uma preocupação de simplificar, tornar isto tudo menos burocrático e mais transparente. Porque há muita ideia de que os fundos são uma coisa
inacessível para poucos, ou é preciso ter uns grandes conhecimentos, ou é preciso ter um grau de especialização enorme, e nós queremos acabar com essa ideia. É difícil acabar com essa ideia, porque também há uma cultura... Temos que ter uma prática diferente. E eu gostava de cativar para os fundos todo aquele empresário. É o meu homem fundos, aquele empresário que tiver uma boa ideia de negócio, que pensa assim: eu sei como fazer crescer a minha empresa. Eu tenho aqui uma oportunidade de a fazer crescer, tenho mercado, posso melhorar o produto, faturar mais, ser mais competitivo. Falta-me dinheiro para fazer aquilo que iria mudar a minha empresa. E digo uma coisa, está à espera que ele contacte a si ou à estrutura que montou? Ou preparou a sua estrutura para ir à procura desse homem? As duas coisas. Ele pode vir ter connosco, mas nós também vamos vender o produto. Então, eu tinha uma pergunta mais para a frente, faço-lhe já. Eu já apanhei um testemunho de um senhor que nos fez chegar o seu testemunho dizendo assim: olha, eu estou a ver muitos fundos a ser canalizados, ou a perspectiva é de ser canalizados para as associações empresariais. As tais que andaram sempre nisto. E daqui a bocado também nesta conversa já lá vamos ao que de mal fizeram. Também fizeram muita coisa boa. Mas ele dizia assim: olha, estou a ser preparado na mesma para canalizar para as associações empresariais. E eu, que tenho um bom projeto de exportação, já estou a ver que não sou elegível. Não. Este senhor vai ser elegível? Esse seu interlocutor não tem razão, porque é verdade que nós demos prioridade a um concurso chamado de ações conjuntas. Sim. Ações conjuntas é o quê? Uma associação empresarial com um conjunto de empresas promove uma candidatura para ir fazer feiras, exposições no estrangeiro. Sim. Nós preferimos ações conjuntas em que uma associação empresarial vai com mais 50 ou 60 ou 100 empresas, demos prioridade àquele empresário que vai sozinho. Mas também há um concurso para o empresário que vai sozinho. Mas não me negue o direito de dar prioridade a quem vai de forma articulada. Tem um impacto maior. Mas o alcance da minha pergunta e da crítica desse empresário é outra. É que as próprias associações empresariais, nomeadamente as confederações, transformaram-se, não vou hesitar na palavra, em máquinas de fazer dinheiro pela formação profissional. Muitas vezes nem sequer muito orientada para a economia. Sabemos como isso aconteceu. Vai evitar isso? Vamos ver. Vamos então assentar nesta ideia, que é o que eu penso, é que as associações empresariais tiveram e têm um trabalho muito meritório de organizar muitas empresas pequenas e médias, por exemplo, na organização de feiras, exposições no estrangeiro. Fizeram um trabalho que é quase insubstituível. E já o disse, já o clarificou, vão ter apoio na continuação desse trabalho. Exatamente. Sim. Agora fala-me de formação profissional através das associações empresariais. É uma área onde vamos fazer mudanças, sim senhor. Por exemplo? Vou-lhe dizer, até agora, numa coisa chamada formação à ação, que era a possibilidade de ir junto de uma pequena empresa e fazer uma ação de consultoria para ver quais hipóteses de fazer crescer o negócio e depois associar a essa consultoria a ação de formação para os trabalhadores dessa pequena empresa, até agora este empresário não pagava nada. Ora, o facto do empresário não pagar nada fazia com que ele aceitasse tudo o que lhe fossem oferecer. E depois não exigia nada e não controlava nada. Ele próprio empresário, o destinatário final. Agora nós vamos exigir que este empresário, o destinatário final do produto, desta consultoria que é feita, tem que pagar pelo menos 10%. Tem que pagar 10%. É como que uma taxa moderadora, se quiser, para que o empresário não caia na tentação de dizer: bom, se isso não custa nada, se o senhor da cá que eu assino e vou fazer essa formação. Não, isto nós não queremos. Queremos, de facto, apostar na formação à ação, nessas ações de consultoria, na formação das pessoas, mas evitar o risco disto ser só uma questão de papéis, umas formalidades e deitar fora dinheiro de formação que tem que ser muito bem aplicado. É, digamos, uma taxa moderadora que vai acabar com os exageros que pudesse existir e existiam exageros em alguns programas deste tipo. Esta quarta-feira foi precisamente notícia um relatório internacional que refere a qualidade da gestão em muitos países, incluindo Portugal, e em que aparecemos no vermelho ou próximo disso. Há ações previstas para a qualidade da gestão e para gestores e empresários? Sim, está expressamente previsto isso. Capacitação dos empresários, dos dirigentes das empresas e das associações empresariais, como também da economia social. A capacitação dos gestores é fundamental. É um dos nossos males. Temos trabalhadores excelentes, mas não se nasce empresário nem se nasce gestor, é preciso aprender. E às vezes tem-se o impulso
empresarial, o impulso empreendedor, mas faltam capacidades de gestão que têm que se aprender a informação. Não é vergonha nenhuma, não é nenhuma desonra para um empresário com 40 anos e sentar-se a aprender. E é por vontade dele ou obriga a que esse empresário procure formação em gestão se candidatar a um aumento de uma linha de montagem ou a uma área industrial? Não vamos pelo lado da obrigação. Nós queremos convencer os gestores de que lhes pode ser útil sentarem-se a ter formação à ação, a terem atualização de conhecimentos ou explorar novas vias, mas tem que ser pela via da persuasão. Essa via da persuasão e do convencer leva-me a ter que lhe fazer esta pergunta, que começa com uma afirmação minha. Há poucas semanas foi-me dito por um conjunto de pessoas, foi mais do que uma pessoa, ligada às agências de comunicação, que me disseram: foi dada politicamente a ordem expressa para promover tudo o que é dinheiros comunitários. E mais do que isso, promover com as próprias agências a apresentar candidaturas para ações de promoção, marketing, comunicação, de tudo o que é fundos comunitários. E eu li na minha cabeça, aí está, não é inocente, estamos a poucos meses de eleições. Estou a fazer um raciocínio viciado. Ou a minha leitura é exatamente aquilo que eu estou a dizer, que é, vem eleições, vamos mostrar que há dinheiro, que é para toda a gente perceber que nós somos os maiores. Não, vamos ver. Vamos lá levar isto com seriedade. Dê-me o benefício da dúvida. Não me está a dizer que a minha pergunta é menos séria. Não, dê-me o benefício da dúvida. Quem trabalha neste setor há muitos anos em Portugal, agências de comunicação. Dê-me o benefício da dúvida de se colocar na posição que é a minha, que é a seguinte, e que é a posição do Governo. Nós vamos abrir agora, estamos a abrir um novo ciclo de fundos europeus. Durante muito tempo não houve candidaturas. Vai haver um conjunto enorme de concursos agora. Nós só este mês de abril vamos abrir 21 concursos, é quase um por dia. Sim. Nos próximos 12 meses vamos abrir 260 concursos, é quase um por dia útil. Se lhe tirar sábados, domingos e o mês de férias, é um por dia útil. Veja bem. Ora, faz parte daquelas regras que eu lhe dizia há pouco de transparência, é preciso que haja muita gente a saber disto. Não pode ser uma matéria restrita a meia dúzia de consultores. Está-me a dizer que essas ações promocionais se inscrevem nessa lógica e devem mesmo existir. Divulgação. Está a confirmá-las e a dizer é no sentido completamente, positivo. Mas vai ver. Agora, o que é que seria mau? O que é que seria censurável? É se você visse umas ações promocionais a dizer viva o governo fantástico, o governo vai arranjar não sei quanto dinheiro para pôr na economia, este governo é ótimo. Não vai ver nada disso. Sabe qual vai ser a grande promoção? É uma imagem estática que vai dizer www.portugal2020.pt. É isto que as pessoas têm que... E depois não é lá a cara do ministro, nem do secretário de Estado, nem do primeiro-ministro, nem coisa nenhuma, nem nenhum slogan adicional a dizer que o governo é maravilhoso. É só vender informação, porque queremos que haja muita gente a aceder à informação. Você sabe que no CRAN só 19 mil empresas é que acederam a fundos do CRAN nestes últimos 7 anos. 19 mil empresas. Eu queria ver se nós... Sabia que eram menos que as que deveriam ter acedido, mas não tinha essa ideia. É muito pouco. Estamos a falar num universo de 350 mil. No universo de 350 mil, já não falo das Portanto, empresas é menos de individual. 10%. Exatamente. Eu queria ver se passávamos isto para cerca do dobro, talvez para 10% das empresas. Isto significa, portanto, duplicar o número de empresas, precisa de uma campanha de divulgação, é preciso que as pessoas saibam que há fundos e que estão em concorrência verdadeira. Não há negócio escondido, é concorrência verdadeira. Mas não deveria o ideal ser pôr um terço, 30% dessa gente, 100 mil pelo menos? Ou seja, a ter alguma forma de apoio? É os que vierem. Nós queremos divulgar amplamente e criar muita concorrência. É isso que eu quero. Que haja muita concorrência. Olha, fiquei muito satisfeito por verificar. Já está aqui a fazer esse exercício de divulgação. Está a ver. Porque eu quero mesmo que haja muita procura de fundos. Naquela lógica que eu lhe dizia há pouco, eu não quero, o que nós queríamos evitar é aquela situação do consultor que vai junto ao empresário e diz: olha aqui uns fundos, eu quero lhe vender aqui um projeto e você paga uma percentagem para fazer esta candidatura, se vier o dinheiro. O empresário diz: bom, faça lá isso, depois se vier o dinheiro, muito bem, eu dou-lhe algum, ok. Não, eu quero a lógica que nós pretendemos é o empresário que tem uma ideia de negócio, sabe como fazer, mas falta-lhe dinheiro.
E então venham aos fundos buscar o dinheiro. E o que eu digo aos empresários é: venham aos fundos, candidatem-se. Para isso nós temos que divulgar, tornar isto muito acessível. E, portanto, vai haver uma campanha de informação a dizer: tem agora aí os fundos, mas vai ver que ela é absolutamente sóbria. Não vai haver nenhuma cara de nenhum governante, nenhum nome de nenhum governante. É uma campanha que podia ser feita por este governo, pela oposição, por Mas nessa outro linha partido tenho qualquer. que lhe perguntar, então e se esperassem 6 meses para começar a distribuir os fundos? Porque vêm aí eleições. E só depois Mas era só o que faltava. Era Bem, só mas o a que minha faltava. pergunta também é legítima. É claro que é, mas e a minha resposta também. Era só o que faltava. Então nós temos o dinheiro à nossa disposição e íamos ficar à espera porque vai haver eleições. O país não pode parar. Então há emprego para criar, há riqueza para criar, há dinheiro pronto a vir de Bruxelas para Portugal e nós íamos atrasar isso. Então, e não agora... temos que adiantar artificialmente. Mas não vamos atrasar porque vai haver eleições. E então agora visto aliás, pelo lado... aliás, se reparar, deixe-me só dizer isso, se vir o programa de concursos, nós temos concursos justamente a um ano de distância. Temos concursos de abril de 2015 até março de 2016 e estão a um ritmo constante, sequencial, semelhante. O ritmo é o mesmo, antes e depois das eleições. Ouça, o horizonte do Portugal 2020 é 2020. O horizonte não é setembro de 2015. O horizonte é 2020. Também poderia ter uma contra-argumentação à minha pergunta, que é: o governo que vier a seguir beneficia com o que já estiver em marcha. Estou a dar-lhe o argumento. Sim, mas é Portugal. Estamos na dialética jornalista entrevistado. É Portugal que tem que beneficiar. Mas tenho que lhe perguntar muito concretamente, e aquilo que é o conjunto de critérios, de procedimentos, de instrumentos, a estratégia que tem em marcha para pôr este conjunto de fundos ao serviço da economia portuguesa, tem receio que seja contrariada a partir de outubro com um novo governo que seja de outro partido ou de outra coligação ou de uma outra forma de governo? Não tenho. Não tenho por duas razões. Em primeiro lugar, porque eu faço parte daquele grupo que acha que há uma forte probabilidade de o governo vai mudar de certeza, mas a orientação política do governo provavelmente vai se manter. Então, está-me a dizer que António Costa diz que muda, faz e acontece e depois acaba por seguir aquilo que é o interesse nacional? Não, estou a dizer que António Costa não ganha as eleições, mas o que eu estou a dizer é isso. Mas se ganhar, e é o exercício sério, o exercício patriótico que nós tivemos que fazer foi de admitir os dois cenários. Este Portugal 2020, este programa está desenhado para ser compatível com um governo ou com um governo do Partido Socialista, se o Partido Socialista ganhasse as eleições. Mas não negociou nada com o Partido Socialista. Eu não vou dizer que negociámos, mas houve uma partilha de informação e houve contactos regulares do lado do governo com o principal partido da oposição, no tempo ainda da liderança do Dr. António José Seguro, que depois, aliás, se manteve com o Dr. António Costa, uma troca de informações e troca de opiniões que nos permitiram ajustar muito posições, de tal maneira que o acordo de parceria que foi assinado com Bruxelas teve globalmente, como é público, teve globalmente o acordo do principal partido da oposição. Você não viu nenhuma oposição. Se quiser identificar um ponto de ruptura entre o governo e a oposição, não são os fundos estruturais, não são os fundos europeus. Sobre o quadro anterior e o atraso nos projetos é que vi uma discussão enorme, com António Costa a dizer que não estava a ser aproveitado. Mas isso foi, de facto, um lapso infeliz do Dr. António Costa, mas está ultrapassado, ele não teve a informação correta e, portanto, não teve presente que a execução do CREN vai até dezembro de 2015 e, portanto, nós estamos perfeitamente a tempo, estamos tão a tempo que somos o país da Europa que tem a mais elevada taxa de execução do CREN. Portanto, como é que podemos ser acusados de estar atrasados se nós estamos em primeiro lugar? Às vezes depende do critério, do que foi contabilizado, do que já está executado, do que foi carimbado finalmente. Às vezes também há diferenças de variação. Mas é a taxa de execução, mas isso é forma, não é substância. Bom, pergunta muito concreta. Porquê é que não pega na lista das maiores exportadoras e não pede à sua estrutura que telefonem um a um aos administradores financeiros, aos CEOs, a quem quer que seja, e diga: atenção, vocês se querem exportar ainda mais, venham cá. Porquê é que não fazem isso? É porque eu percebo que está numa estratégia, e estamos aqui também nesse exercício, nós também somos veículos disso, acho que é mutuamente vantajoso parte a parte e com os espectadores estarmos a falar nisto,
É uma forma de promoção do que existe e que é bom. Mas seria uma maneira mais metódica, ainda mais sistematizada de ir buscar quem faz a economia real e quem faz a economia real competitiva, não é aquela que está escondida em aparente liberalização. Não era uma maneira? É uma maneira possível. Fala o jornalista, não estou a falar numa perspectiva é uma maneira possível, mas analista nem de gabinete. Mas veja, as maiores empresas de que você fala... Não estou a falar das maiores, das exportadoras. Pois, mas as maiores exportadoras, exatamente, as maiores exportadoras conhecem os fundos. Sim. Esses não precisam que nós lhes telefonemos a dizer, olha, que há aqui um programa, há aqui um concurso, esses estão atentos a isso. Nós precisamos fazer uma grande campanha de sensibilização, é junto daquele pequeno exportador que fez, há muita gente que fez uma única experiência de exportação. E nós queremos que ele repita a experiência de exportação. Pressionados pela crise, e muita gente que nunca fez uma experiência de exportação e nós queremos proporcionar uma primeira experiência de exportação. Eu acredito muito nisso. Os grandes exportadores estão enraizados no mercado, vivem disso, há muita gente que exporta 90%, 95% da sua produção, esses não precisam então, vamos a coisas muito concretas e até casos que eu conheço. Eu sou da região de Tomar, é conhecido, a minha origem, e sei que há lá empresas que eu pensava aqui há 7, 8 anos ou 5 anos, pensava, vão desaparecer. Nomeadamente aquelas serrações de pedra, que cortam pedra, que aplicam, por exemplo. E encontro algumas, neste momento, a funcionar e que cresceram... Em grande prosperidade. E fazem 3 semanas em França, voltam. 3 semanas em França, voltam. Por exemplo, esses, se quiserem, têm acesso? Sim, claro que sim. Não estou a falar de ninguém em particular, não é por ser a minha cidade natal. Pronto, mas este modelo de negócio que se abriu pode ter acesso. O grande cliente dos fundos europeus são empresas, tudo o que seja empresas na área dos bens e serviços transacionáveis. Esse é o nosso negócio. Sim. Bens e serviços transacionáveis. Às vezes diz, privilegiam as exportadoras. Tanto privilegiamos exportadoras como aquelas que evitam importações. Claro. Vai dar ao mesmo. O efeito é o mesmo. Agora, é bem certo que há apoios específicos para quem decida exportar. Não tem que ser necessariamente grandes empresas. Às vezes até ouço o Partido Comunista dizer bom, o programa está desenhado mais para as grandes empresas exportadoras. Não. É para as grandes empresas exportadoras e para a pequena empresa que nunca exportou e quer começar a exportar. Ou que exporta muito pouco e quer alargar o seu mercado de exportação. É para esses que nós estamos a pensar. E essa é uma área fundamental. A internacionalização é fundamental. Se nós queremos, repare bem, se o objetivo é ter uma economia mais competitiva, isto no fim do dia vai ter que se traduzir em mais faturas, mais faturação. Ou vendeu mais ou vendeu mais caro. Para faturar mais tem que ter a quem? O consumo interno vai crescer pouco. O consumo na Europa também não vai crescer muito, até é capaz de crescer menos do que em Portugal em 2015 e 2016. A solução mesmo é encaminhar as nossas empresas ou ajudar as nossas empresas a irem para mercados que agora estão pouco explorados. Para os Estados Unidos, para a China, para a Rússia, para o Canadá, para a Austrália, para o Japão, para a Coreia, para o Canadá, para todo lado. Só que isto é muito caro. Não é como ir ali a Frankfurt, ou ir a Berlim, ou ir a Paris, ou a Milão. É muito caro fazer estes mercados. Ora, nós vamos ter apoios importantes para estas empresas que queiram ir explorar novos mercados. Este será o grande cliente dos fundos europeus e, para isso, quem vier por bem, quem vier com este espírito de eu quero crescer, quero criar riqueza, quero criar emprego, quero aumentar o meu volume de exportações, vai ter os fundos ao seu lado. Mas nos quadros comunitários anteriores eu vi muitas autarquias e departamentos e organismos do Estado a concorrer, e da minha forma até a concorrer deslealmente com quem estava na economia ou de substituição de importações ou de exportações. Neste Portugal 2020 não está lá escrito expressamente institutos do Estado não podem candidatar-se. Não está lá escrito expressamente câmaras municipais não podem candidatar-se. Não está lá escrito expressamente organismos que têm uma relação com a economia real, com a chamada economia real, não se podem candidatar. Nem sequer organismos que não estão ligados à economia real e que fazem estudos e pareceres, nem esses estão proibidos de... E sabe o que é que eu acho? Isto é tudo muito bonito, estamos aqui a ter uma conversa de grandes princípios e a meio do campeonato, vamos descobrir que o Ministério da Agricultura estão lá os departamentos que andam a fazer uns projetos para obter dinheiro. Eu ia dizer sacar, se calhar é muito forte a expressão. Mas no passado aconteceu. Para obter dinheiro, e depois ficam com o dinheiro e simuladamente acaba por financiar diretamente, financiar o Estado. Câmaras municipais acabam por reproduzir estruturas que outras ao lado estão a fazer e não têm população para as ocupar. E depois o custo daquelas estruturas
temos aí reportagens todas as semanas de grandes pavilhões desportivos, piscinas e outras coisas que estão desocupados, em vez de se fazerem intermunicípios. Nada disso está proibido expressamente. Portanto, se quiser, e sabemos como esta aproximação depois começa a produzir-se em termos de estruturas partidárias e exercício de poder local e regional acontece, pode acontecer uma repetição desta má economia. Vamos lá por partes. Você diz que essas autarquias, etc., não estão expressamente proibidos. Ainda bem. Há diferentes objetivos nos fundos. Eu falei da parte negativa de todas essas estruturas do Estado a candidatar-se. Porque a parte positiva já lá vamos. Mas vamos clarificar. Vamos clarificar. A grande prioridade deste próximo quadro do Portugal 2020 é a competitividade e internacionalização da nossa economia. Isso é ponto assente. Primeira prioridade, competitividade. Segunda prioridade, competitividade. Terceira prioridade, competitividade. Mas não é única. Nós também temos uma preocupação muito grande com a inclusão social. Deixe-me dizer-lhe aqui um ponto que é muito importante. A competitividade é a grande prioridade, porque é preciso criar riqueza antes de a distribuir. Mas depois é muito importante tratar daquelas pessoas que estão fora do campeonato da competitividade, que também são gente e precisam de apoio. Eu costumo dizer, os idosos, as crianças, os doentes... Isso está aqui por programas operacionais temáticos. Vão à inclusão, ao programa da inclusão Primeiro social. Primeiro tem a competitividade e internacionalização, que são 4.400 milhões de euros. A inclusão social e emprego são 2.000, é metade, 2.100. Capital humano já são 3.000, portanto aqui é a formação profissional. Portanto, o que está a dizer é que está dividido por essas áreas. Exatamente. Agora, veja, a área da inclusão social, deixe-me dizer isto, a área da inclusão social, não sendo a mais dotada, é a que mais cresce. Porque antes tinha menos. Era muito pouco. E nós, justamente, queremos fazer crescer a economia, mas a ideia de fazer crescer a economia é para depois poder distribuir por quem mais precisa. E temos muita gente em Portugal a viver mal. Muito mal. Sim. E, sobretudo, as crianças, os idosos, os doentes precisam de um apoio adicional. Esses fundos comunitários... E esse apoio, repare bem, multiplica por 3. Mas a filosofia dos fundos nunca foi essa, de distribuir diretamente para rendimento. Não. Nós vamos apoiar instituições que apoiam os que chegam ao Sr. António, ao Sr. Joaquim e ao Sr. José. O chamado terceiro setor social. E aí vamos através de IPSS e também através de câmaras municipais, que até agora só tinham dinheiro para obras, só tinham FEDER, e agora vão ter Fundo Social Europeu. E nesse fundo apareceram os tais pavilhões e os tais centros de congressos que estão vazios. E agora o que vai acontecer nas câmaras municipais é que agora vão ter menos dinheiro para obras, mas vão passar a ter dinheiro que não tinham para a área social. Mas então agora pergunto... Onde vamos ter uma atuação mais próxima, porque a área social é essa exatamente onde é preciso ter uma maior proximidade. Por exemplo, um exemplo muito simples, a ideia do abandono escolar, o combate ao abandono escolar. O Ministro da Educação tem que ter uma política geral para combater o abandono escolar. Mas depois, quem trata do menino António, do menino José e do menino Joaquim, que vai à escola, quem tem que arranjar a forma de levar para a escola, não pode ser o Ministro da Educação, tem que ser alguém no terreno que conhece o problema concreto do pai, da mãe, do tio, porque um é drogado, porque o outro é alcoólico, porque o outro é doente, porque o outro está desempregado, e é preciso resolver os problemas concretos de pessoas concretas. Neste quadro, e aí tem que se garantir a União proximidade. Europeia já teve uma preocupação de sensibilidade social que não tinha antes. Maior do que tinha antes. Aí vou-lhe dizer uma coisa. A União Europeia concordou com a proposta do governo português. Essa proposta é do governo português. Mas não é para os outros países assim? A percentagem de dinheiro que afetámos ao FEDER e ao Fundo Social Europeu foi a opção do governo português. E aí eu tenho muito orgulho em dizer que este governo fez uma opção por afetar mais dinheiro do Fundo Social Europeu. Nós aumentámos a percentagem de Fundo Social Europeu e diminuímos a percentagem de FEDER. Justamente porque vamos fazer menos infraestrutura pública, menos obra pública. O dinheiro vai ser para criar riqueza do lado das empresas e depois para poder apoiar os setores mais carenciados da nossa sociedade, daqueles que estão fora do campeonato da competitividade. Agora, o lado da obra autárquica que falta fazer. E, mais uma vez, vou falar de exemplos concretos. Conheço. Aqui, às portas de Lisboa, Sintra, tem aldeias que não têm saneamento. Interior, zona também onde eu nasci e em concelhos ali à volta. Há estradas que servem populações que estão por aquelas aldeias que ainda não têm asfalto. São exemplos muito concretos. Os municípios podem candidatar-se a este tipo de obras? Duas coisas separadas. Saneamento, sim, senhor. Sim.
sendo certo que o saneamento, o ciclo urbano da água, como se chama, a água e depois saneamento, nós tivemos uma evolução enorme em Portugal. Eu sei, mas ainda falta fazer. Mas o que falta fazer é elegível e é candidatável. Aquela expressão last mile, o que falta. Essa expressão caiu. Caiu porque era da rodovia. Exatamente. Portanto, foi um erro meu. A componente água e saneamento, essa componente é elegível e vai ser financiada para completar redes de água e de saneamento. A componente de estradas, a União Europeia não queria dar um tostão mais para estradas, dizendo que Portugal já fez estradas que chegam, tem estradas a mais, todos os rácios indicam que estão quase no top europeu em matéria de autoestradas, Portugal exagerou, enfim, e a posição inicial era dizer nem mais um tostão para estradas. Qual foi a posição do governo português? Foi dizer, é verdade que esse não é o nosso maior problema, mas também é verdade que ainda há pequenas ligações que é preciso garantir para aproveitar esta grande rede de estradas que foi feita, é preciso garantir algumas pequenas ligações. Qual foi o acordo estabelecido? Nós ficámos com uma dotação indicativa para fazer ligações, sobretudo a zonas industriais. Desencravar zonas industriais. Portanto, muito associada à competitividade. É para beneficiar o acesso das zonas industriais, das mercadorias, designadamente, às redes de autoestradas e, enfim, aos portos, aeroportos, que precisamos para escoar os produtos. Portanto, é uma rede de estradas muito ligada à competitividade, ao desencravamento de espaços industriais. Eu ia mais à frente nesta conversa a esse ponto, mas vou já porque tem a ver que é... Antes não havia essa ideia de se fazer mais rodovia, TGV e grandes obras de regime nem pensar, não havia dinheiro nem era prioritário, e setores com excesso de capacidade instalada, como por exemplo energias e sistema eletroprodutor também, e distribuidor também nem pensar, já estava feita muita coisa, já há excesso, nem pensar. E agora aparece um mega programa ao lado deste versão portuguesa Portugal 2020, novo quadro europeu de apoio, que é o Plano Juncker, com uma previsão de financiamento até 315 mil milhões de euros, dinheiro que não existe na União Europeia, serão privados a financiar, e já estou a imaginar chineses e de Singapura a financiar, porque aqui não há poupança suficiente, e lá vai a possibilidade, e aliás foi dito politicamente aos governos, avancem com projetos rapidamente. E lá aparecem os grandes projetos de energia, barragens eólicas, grandes ligações de estradas, de autoestradas, ainda há uma que é o IP3, eu não estou a contestá-lo, mas lá aparece. Mas na parte que é da economia não concorrencial aparecem lá essas empresas todas. RENs, ligações de alta tensão, e aquilo que era uma coisa que não era prioritária e até era vista como um desperdício de recursos, lá aparece. Isso vem subverter um bocado a lógica do que me está a dizer em relação ao Portugal 2020. São coisas diferentes. O Portugal 2020 são fundos que a União Europeia coloca gratuitamente, a fundo perdido, nas mãos do Estado português para nós organizarmos e gerarmos o nosso desenvolvimento. Sim. E é dinheiro que vem a fundo perdido da União Europeia para Portugal. E é esse programa, o Portugal 2020, estamos a falar dos tais... Para precisar com participação 85%... 21.500 milhões de euros nos fundos da política de coesão que correspondem a investir, portanto, que a média vão ser comparticipados em 85%, sim. E estes 85% é que correspondem a 21.500 milhões de euros, e depois há mais 4.000 e tal milhões de euros para a agricultura e pescas, o que dá no total cerca de 26 mil milhões de euros. Certo. E este dinheiro vem a fundo perdido. O Plano Juncker abre uma nova possibilidade de financiamento, mas é com empréstimos. E, portanto, quem lá for buscar dinheiro sabe que tem que o pagar. E só pode fazer investimentos que sejam rentáveis. É uma outra lógica e por isso é que o Plano Juncker está muito aberto a investimentos privados. Quem quiser investir em energia, quem quiser ir fazer eólicas ou quem quiser fazer outra coisa qualquer, que vá fazer, vai fazer com dinheiro emprestado que depois vai ter que pagar. Se isso fosse assim tão simples, e sabe do que estou a falar, é porque depois esse... pagar-se, vem nas tarifas e está garantido por lei que tem rendibilidades de 8,5%, como no caso da REN, que os leva a quererem fazer cada vez mais ligações por Espanha, por Huelva, por Vigo e por aí fora, quando já temos excesso de capacidade. Enfim, isso levava-nos a um outro programa e a uma outra discussão. Mas deixe-me só então clarificar que do lado dos fundos europeus, destes que estou a falar, sim, do Portugal 2020, não vai haver dinheiro para financiar, não vai haver fundo perdido nem reembolsáveis
para financiar energias renováveis. Ainda bem, eu gosto de ouvir isso porque já temos excesso dessa energia e estamos a pagá-la muito, temos lá uma muito cara. pequeníssima dotação que é apenas para fazer investigação, digamos assim, projetos piloto. Sim. Agora, para tudo que esteja consolidado, eólicas, solar, etc., não há um tostão para isso. É só, se quiserem estudar a energia das ondas ou coisas semelhantes, aí tem uma pequena dotação para esse efeito. Agora, disse-me que são 21 mil milhões de euros, é o fundo perdido, mais os 4 ou 5, que faz os 26, para a agricultura. Mas há uma questão que eu gostaria de ver esclarecida, porque no início desta legislatura foi dada aos portugueses a ideia de que se ia fazer um banco de fomento em Portugal para instaurar um princípio virtuoso, que era esse banco de fomento ia financiar direto ou indiretamente o capital das empresas e iria ser financiado com dinheiros comunitários, e depois esse dinheiro não era dado, era emprestado a um custo quase simbólico, e que depois era pedido de volta, e o Banco de Fomento ficaria a funcionar como o KfW, o célebre alemão, que ainda hoje faz circular dinheiro do célebre Plano Marshall. Certo. E eu gostei muito dessa ideia, fiz a pedagogia dessa ideia aqui muitas vezes, o ministro Vítor Gaspar falou disso, o governador do Banco de Portugal falou disso, muitos especialistas acharam bem. De repente o Banco de Fomento é transformado num híbrido, ninguém sabe muito bem o que é, e já não há aquela ideia de ir buscar fundos comunitários em massa para meter nesse mecanismo virtuoso, e perde-se a grande oportunidade de ter uma boa parte, para não dizer a grande parte, de um novo quadro comunitário de apoio a financiar a economia e a voltar para os cofres desse banco, e daqui a 40 e 50 anos de continuar a circular, com o risco de daqui a 7 ou 8 se calhar já não haver um novo quadro comunitário de apoio. Nessa perspectiva tenho que dizer, estamos a perder uma excelente oportunidade. O que é que me diz? Estou de acordo com quase tudo o que disse. É uma necessidade capitalizar as nossas empresas. Há empresas que não precisam de mais investimento, sim, não precisam de reforçar a sua capacidade produtiva porque a têm, sim, precisam é de mais fundo de maneio para fazer crescer o seu negócio. Então, tem está poucos de acordo capitais em próprios. quase tudo o que eu disse, porque é que não foi assim e porque é que não é assim? Vou-lhe dizer, e portanto, daí a ideia da instituição financeira de desenvolvimento, que não se chama banco de fomento, porque para evitar a palavra banco... É tanto medo que tiveram dos banqueiros. Não. Olha que não. A ideia foi mesmo só evitar a palavra banco, porque o banco está associado a uma instituição que também recebe depósitos, e esta instituição não recebe depósitos. O banco de investimento não recebe depósitos. Só faz investimento. O BESI não recebe depósitos. Mas é um banco que foi bem vendido. O ponto central é este. O que eu lhe quero dizer é o seguinte. Essa ideia está totalmente de pé e está em execução. Depois que nós conversámos aqui há um ano e tal... Desculpa, eu vou usar dizer, não acredito. Não é de duvidar da sua palavra. Mas é da vontade do governo todo de fazer isso. Eu vou dizer em que posição está. Nós conversámos aqui há um ano atrás sobre esse assunto, e eu dei-lhe na altura o ponto de situação. O que é que avançou entretanto? Eu não desisto destes dossiês quando acho que eles são importantes muito bem. para o país. Acho e é importante, de facto, eu estou totalmente de acordo com isso. Depois da conversa que temos aqui há um ano, o Banco de Portugal já deu licença para a criação da instituição. Demorou tempo, sim, mas deu a licença provisória. Bem, mas não vi claramente dito. Dos 21 mil milhões, 7 mil milhões vão para isto. Não vi. Vou-lhe dizer, portanto, foi preciso obter licença do Banco de Portugal, a licença provisória. Para ter licença definitiva é preciso agora tratar de detalhes, mas que são detalhes que custam tempo. É preciso ver os sistemas informáticos estão apropriados, as instalações estão apropriadas, o quadro de pessoal é apropriado, o sistema de informação é apropriado, e são coisas que é preciso pôr no terreno. Depois foi obtida também a autorização da DG Concorrência de Bruxelas. Deu uma autorização de princípio, estamos agora a fazer detalhes também. Sim. Foi preciso fazer uma avaliação ex-ante que ficou pronta ontem, uma avaliação ex-ante do instrumento financeiro, sim, Instituição Financeira de Desenvolvimento. Sim. Foi nomeada a administração. Sim. O Banco de Portugal acabou há dias de dizer, sim senhor, estes senhores que foram nomeados para a administração têm idoneidade para gerirem isto. E essas pessoas estão a trabalhar no Porto, a pôr no terreno a Instituição Financeira de Desenvolvimento. Quanto dinheiro é que para lá vai do quadro comunitário? Está definido que vamos lá pôr do Portugal 2020, o valor indicativo que está estabelecido são 1.500 milhões de euros, sim, que serão colocados já à disposição desta instituição, a que depois será junto dinheiro do Banco Europeu de Investimentos, capitais sob gestão do Banco Europeu de Investimentos, do KfW, etc. Sim. Isto vai dar várias milhares de milhões de euros, não está exatamente definido quanto, mas serão vários 3, 4 mil milhões. Pelo menos.
E isto vai para o terreno ainda este ano. Este ano vai sentir isso na economia. Ainda não está, porque isto infelizmente demora tempo. Agora deixe-me só dizer que o que é que demorou aqui, o que é que não deixou avançar este processo? Por um lado, foi preciso tratar das coisas em Bruxelas, foi preciso tratar as coisas no Banco de Portugal. A ideia de que há aqui uma pressão, uma resistência da parte do sistema financeiro, nunca a senti. Não há. E acho mesmo que esta instituição pode ser, tudo o que seja útil ao funcionamento da economia, vai na prática ajudar o sistema financeiro também, que precisa de boas empresas. Essa é uma visão com muita bonomia na prática dos nossos banqueiros, que são precisos ao país. Não haja mais interpretações. Mas pode ficar ciente que esta instituição está a levar tempo a chegar ao terreno, mas está-se a trabalhar para a pôr no terreno. A administração está nomeada e está a trabalhar, e dentro de poucos meses vai ter trabalho abundante. Se bem que já há algum trabalho da instituição financeira de desenvolvimento, já tem trabalho feito, mas trabalho grosso vai aparecer nos próximos meses. Projetos em concreto. Referimos no início que candidaturas estão abertas e quais vão ser aceleradas. Como eu lhe disse há pouco, nós temos já um conjunto de candidaturas que foram abertas e algumas já foram encerradas, estão agora na fase de análise. Projetos conjuntos, quer do lado das empresas, quer do lado das autarquias, damos prioridade àquilo que são decisões agrupadas. No ano de 2015, tenho uma boa notícia para lhe dar. O ano de 2015 vai ser o maior ano de sempre na execução de fundos europeus. Porque vamos terminar o CRAN, para isso temos cerca de 3 mil milhões ainda para terminar do CRAN, para pôr no terreno, e vamos executar do Portugal 2020 cerca de pelo menos 1.000 milhões de euros. Vão ser mais com certeza, e portanto vão se concentrar, vai ser o melhor ano de sempre. E também estou muito convencido que o ano 2015 e 2016 vão ser anos de investimento importante, de grande volume de investimento do lado privado, até porque há um incentivo a quem fizer investimentos em 2015 e 2016. Porque, já agora, se calhar vale a pena explicar-lhe um bocadinho e aos nossos ouvintes como é que vai funcionar o apoio às empresas. Porque há aqui uma diferença relativamente ao passado. Você tem uma ideia de negócio e vem aos fundos pedir apoio. Quer fazer um investimento, por exemplo, vem dizer, olha, eu quero aumentar as minhas exportações em 1 milhão de euros. Mas para isso preciso comprar uma máquina nova que custa 1 milhão de euros, por facilidade. Os fundos vão-lhe pôr nas mãos cerca de 650 ou 700 mil euros, que você me vai devolver em 8 anos sem juros. São reembolsáveis estes fundos. E, portanto, eu empresto-lhe a 8 anos sem juros, com 2 de carência, portanto, 2 mais 6. Mas se você superar os resultados que contratou comigo, quando disse que ia exportar mais 1 milhão de euros, se afinal exportar mais 1 milhão e 200, você aumentou o seu resultado em 20%. Então, há 40% dos fundos, o dobro do que você tiver superado, 40% eu vou isentá-lo de me reembolsar. Na prática, funciona como um fundo perdido. O que significa que nós vamos estar muito focados nos resultados. Os resultados é que vão ser importantes. Não é gastou o dinheiro ou não gastou o dinheiro, é atingiu ou não atingiu os resultados. Isso também na empregabilidade, nos fundos para a formação. Exatamente. Estão amarrados a resultados. Exato. Se você faz um curso profissional e esse curso profissional gera emprego no meio ano depois do curso terminar, este curso vai ser mais financiado e este promotor vai ser melhor financiado no programa seguinte do que aquele curso profissional que afinal que não gerou emprego nenhum. Sabe que nós temos que... Deixe-me dizer isto que eu acho que é muito importante. Nenhuma empresa privada... Estou a ouvi-lo com toda a atenção e a minha gripe está a interromper no discurso frequentemente. Eu peço desculpa aos espectadores, mas estas coisas acontecem. O importante é não ficar em casa quando estas coisas acontecem. Seguir em frente, temos que fazer o nosso trabalho. Faça favor, continue. Vamos a isso. Uma empresa privada não vive sem uma conta de resultados no fim do ano. Qualquer empresário no fim do ano quer ter uma conta de resultados. E não vive sem isso. Ganhou ou perdeu dinheiro, ganhou dinheiro em quê, perdeu dinheiro em quê, quanto ganhou, quanto perdeu. As políticas públicas, o Estado, não presta contas, não tem uma conta de resultados para as suas políticas. Mas vai ter que ter. O que é razoável é que tenha. Nós temos que pedir
ter uma conta de resultados para a área da educação, para a área da saúde, para a área da segurança social, para a área da economia, da justiça, da agricultura, para todas as áreas tem que ter uma conta de resultados. Já devia existir há muito tempo. Parece óbvio, mas não existe. Ora, o que estamos a fazer agora no Portugal 2020 é exigir uma conta de resultados para cada política pública que queira usar fundos europeus. Caminho larguem isso a todos os departamentos, todos os ministérios. Façam isso. Olha, mas na área ponham lá uma conta de resultados e uma auditoria independente a funcionar em cada um deles. Na área dos fundos, se calhar ganhava muito o país. É isso que vamos ter. Vamos ter uma conta de resultados. É preciso termos a coragem de estabelecer metas e de avaliarmos resultados. Para isso é preciso ter métricas. O que é que nós queremos? Que métricas queremos usar e que resultados queremos atingir. Esta ideia que eu disse não é disparatada. Para métrica em todos os departamentos do Estado. Eu lembro-me quando comecei a minha atividade de jornalista, em 88, 89, na altura houve um ministro que quis instituir auditorias por todos os setores do Estado, por todos os departamentos, e a ideia foi muito falada e depois a seguir morreu logo, até hoje, e devia ter sido... Mas, José Gomes Ferreira, esta é uma reforma profunda do Estado, esta que estamos a fazer ao nível dos fundos europeus. Já introduz esse princípio. Exatamente. Obrigar a estabelecer resultados e depois ir avaliar os resultados. Não é quanto dinheiro se gastou. Sempre me meteu muita aflição. Para fechar, por favor, já chegamos ao Sempre me meteu muita aflição ver os ministros com uma seta para cima quando conseguem mais dinheiro do orçamento do Estado e uma seta para baixo quando têm menos dinheiro. Sim, tem que ser ao contrário. Quando gastaram melhor é que deviam ter. Quando gastar menos, quando conseguir fazer o mesmo trabalho com menos dinheiro, merece uma seta para cima. Ou poupar ou gastar bem é que devia ter a seta. Não temos que ver quanto dinheiro gastou, é que resultados atingiu. Esta é que tem que ser a lógica do Portugal 2020. Já passámos o tempo, mas só 2 segundos para me dizer, estaremos a crescer bem no ano que vem? Eu estou convencido que sim. Acima dos 2%? Eu tenho uma séria esperança que sim. Tenho uma séria esperança que sim. É um otimista ou é realista? Porque há condições para isso. Eu acho que é um otimismo realista pensar que podemos crescer acima de 2% no próximo ano. Dr. Castro Almeida, muito obrigado e desculpa a minha gripe, esteve aqui a interromper-nos, mas acho que o essencial do discurso passou. Muito obrigado, muito obrigado. É tudo, até quarta-feira, tenham uma boa semana.